Se você procura um carro para o dia a dia, não quer gastar mais de 15 mil reais, um Celta como esse pode ser uma excelente escolha. O Celta sempre foi conhecido por ter uma manutenção muito baixa, e realmente ele tem mesmo. Um lado positivo é que o carro foi produzido por muito tempo, ou seja, manter um carro como esse é muito fácil. Mas, apesar de muito barato de manter, ele é um carro extremamente simples, e por esse valor você consegue pegar concorrentes mais completos na época. Aí eu te pergunto, será que vale a pena? Uma pergunta, você sabe diferenciar as versões do Celta? Em 2006 ele tinha 3 versões de acabamento, a Life, a Spirit e a Super. A Life era a mais básica entre todas, o carro tinha os para-choques sem pintura e era extremamente pelado. O Spirit era a versão intermediária, já vinha com para-choques na cor do veículo, limpador e desembaçador do vidro traseiro. E o Super era a versão mais equipada, ele vinha com rodas aro 14 e tinha um acabamento mais caprichado. Ele, por exemplo, é o único que tem tecido nas portas. Tanto a primeira geração do Celta como a segunda é muito bonita. Simetria é uma das marcas mais tradicionais da Chevrolet, e ela faz questão de mostrar isso em seus carros. Tanto que ela utiliza aqui um vinco aqui, bem no meio do carro, para dividir ele em dois. É um detalhe de design que está presente há muito tempo. Se você reparar, o primeiro Chevette, de 1973, tem o capô dividido. E o atual Onix também tem. E uma outra coisa que eu gosto bastante aqui do Celta é do seu farol, que lembra bastante o do Vectra. Porém aqui o Celta ele é bem mais simplificado. Infelizmente o modelo conta apenas com uma parábola simples de farol. Ou seja, no mesmo facho a gente tem a lâmpada que ilumina tanto para o farol baixo como para o farol alto. Alguns concorrentes na época já tinham uma parábola dupla, onde a iluminação tende a ser um pouco melhor. Uma outra característica do Celta dessa época é que muitos dos opcionais eram acessórios de concessionárias, como é o caso dos faróis de milha. A maioria dos Celtas não tem, mas é bem fácil instalar. A Chevrolet conhece muito bem o nosso solo, e isso faz do Celta um carro que raramente raspa em lombadas. Falando aqui sobre o conjunto roda e pneu, esse carro aqui utiliza rodas de 13 polegadas de ferro com pneus 165/70 Aro 13. Se por um lado, para a estabilidade esse conjunto não ajuda muito, por outro lado, para o consumo e para o desempenho ele ajuda demais, principalmente pelo seu baixo peso. E já aqui atrás o modelo conta com um sistema de freio a tambor, que vamos combinar, para um carro 1.0 popular e leve como esse, está mais do que o suficiente para ele. O Celta é um carro bem construído, principalmente se a gente considerar que ele é um modelo popular e praticamente de 20 anos atrás. Todos os vãos de carroceria são pequenos e regulares, e a batida de porta tem um som bem abafado. E olha, é de se impressionar um sonzinho tão abafado para um modelo tão popular. Muita gente não sabe, mas o Corsa e o Celta são praticamente o mesmo carro, e ambos compartilham muitas peças entre si, e algumas inclusive de lataria. Por exemplo, aqui o para-brisa dianteiro é o mesmo do Corsa e do Corsa Classic. E esse compartilhamento de peça é muito bom para reduzir o custo das peças. E pode ver, as peças do Celta são muito baratas. Se tem um detalhe que entrega a idade do Celta é esse para-choque aqui. Ele é muito saltado da carroceria. E carros nessa época já tinham o para-choque bem integrado. E se por um lado esse para-choque destacado da carroceria faz ele parecer um pouquinho mais antigo, por outro, é muito bom para o dia a dia. Isso porque você pode dar um totozinho dele aqui atrás, ó, e ele primeiro vai bater o para-choque, e não a tampa ou a lanterna, o que, para manutenção, também é muito bom. Outra curiosidade é que as lanternas traseiras eram inspiradas pela Chevrolet Zafira. O Celta sempre se inspirou em carros mais caros para parecer mais requintado. Eu lembro quando eu filmei o Celta 2002, eu fiquei incrédulo com a quantidade de corte de custos que aquele carro tinha. Esse aqui também tem alguns cortes de custos, mas o Celta ele evoluiu ao longo dos seus anos. Por exemplo, esse aqui ele já tem 2 luzes de ré, o que é bem melhor do que aquele Celta antigo onde só tinha uma só. Mas o esguicho único aqui no capô dianteiro continuou, e se a gente reparar, o Classic tinha 2. Ou seja, o corte de custo aqui ainda continua forte. E o encosto de cabeça aqui integrado ao banco também continua, mas isso eu vou falar nos detalhes do interior. Então calma aí que eu já vou falar isso no vídeo. E outro corte de custo está aqui nesse retrovisor, onde ele não tem uma capinha externa, ele é mais barato de se produzir, tem um ângulo de visão um pouco menor, o que não é tão bom quanto o retrovisor dos Celtas mais modernos. O Celta ele tem 260 litros de porta-malas, o que era bem comum para a época, mas hoje em dia é considerado um porta-malas pequeno. Aqui a gente não tem nenhum tipo de forração, fica ali a lata aparente em alguns casos, e a gente tem apenas uma forração aqui e aqui. Para acessar o step aqui embaixo, e pelo menos ele é muito fácil de acessar. E uma outra coisa digna de nota é que ele já tem espaço para alto-falante. Tudo bem que muitos donos preferem colocar um som um pouquinho mais potente, até porque essas caixinhas são bem pequenininhas. Bom, mas 260 litros não é suficiente para você, não tem problema. O lado bom é que o Celta ele rebate o banco de uma maneira muito fácil. É só você apertar esse botãozinho aqui e esse botãozinho aqui que o banco rebate. Infelizmente o Celta não tem bancos bipartidos, ou seja, não dá para você levar uma pessoa e uma carga mais comprida. Ou é um ou é outro. Mas tudo bem, era um dos carros mais baratos da época.
Chegamos então aqui na motorização do Chevrolet Celta. Esse carro aqui utiliza o motor Família 1 da GM, e esse motor nasceu no Corsa em 1994 e está em linha até hoje na Spin. Na Spin ele é 1.8. O motor 1.0 morreu no Onix em 2019, quando ele trocou de geração. E isso faz dele um carro com muita peça no mercado e muita peça barata. E outro lado positivo de um motor que está tanto tempo no mercado é que todo mecânico sabe mexer nele. O Celta ele tem um cofre muito grande, ou seja, para acessar é fácil, o que faz a manutenção dele também ser muito facilitada. Falando em números, o carro ele conta com 70 cavalos, tanto no álcool como na gasolina. Já seu torque máximo é de 9 kgfm de torque no álcool e 8,8 na gasolina. Mesmo para a época, eram números muito bons, mas se você tiver uma graninha sobrando, eu aconselho você pegar um Celta um pouquinho mais novo, um 2009 modelo 2010, que ele já conta com motor VHC-E. Esse E faz toda a diferença. A Chevrolet trabalhou bastante os componentes internos dele, o que faz desse Celta mais novo ter um desempenho muito bom, com um consumo melhor ainda. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Chevrolet Celta e realmente, aqui dentro onde ele mostra a sua cara mais simples. Isso porque o acabamento do modelo é o mais simples possível, mas para um popular ele não desagrada. Infelizmente, onde ele mostra realmente os sinais da idade é aqui na posição de dirigir, onde você se senta bastante deslocado aqui em relação ao volante e aos pedais. Você dirige um pouquinho torto, sabe? E isso é uma tradição da Chevrolet. A gente sabe que a Chevrolet gosta de tradições. Isso acontecia com o Chevette, acontecia com o Corsa Wind e acontece aqui também com o Chevrolet Celta. Mas felizmente isso não acontece nem com o Corsa C e nem com o Onix. E uma outra coisa que mostra que está no carro de projeto mais antigo é o para-brisa, bem próximo a você, tá vendo? Se eu encostar, eu coloco aqui a minha mão no para-brisa. Mas por outro lado, a gente vê que a Chevrolet escolheu ótimos materiais aqui para o interior do Celta. É um carro com mais de 15 anos de uso e os plásticos parecem novos, o que é um lado muito bom. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. Uma coisa legal do Celta é que você consegue ver o capô dele, e isso é muito bom para você ter uma boa noção de espaço. Já a visibilidade ela poderia ser melhor. A coluna ela é fina e não atrapalha muito na visibilidade. O problema é essa parte central aqui, onde cria um grande ponto cego, tanto desse lado como daquele lado ali. Mas tem carros que são piores, por exemplo no Fox. Aqui ainda é aceitável. Os retrovisores aqui eles são bem ruins. Infelizmente eles são planos, eles não são convexos. Então, por mais que ele seja um retrovisor grande, a sua área de visão não é tão grande assim. E isso acontece aqui no retrovisor do motorista, como ali do passageiro. Para trás, pelo menos, a visão é muito boa. Vindo aqui para a parte do modelo, a gente pode observar duas coisas. A primeira é que ela é muito bem desenhada, mas por outro lado a gente pode ver que isso aqui é uma peça única, tá vendo? E isso é bom para redução de custo. Fazer uma porta única é muito mais barato do que fazer ela em partes. Mas mesmo no modelo básico como esse, é interessante ver como a Chevrolet ela usou diferentes texturas aqui para melhorar um pouquinho o aspecto da porta. Aqui é uma textura, aqui para imitar tecido é uma outra textura e aqui já é uma outra textura diferente. O pegador ele é bem robusto, o que é bom. Aqui embaixo a gente tem um pequeno porta-objetos e aqui um alto-falante. Lindo aqui para o lado esquerdo do painel aqui a gente tem uma saidinha de ar, mas como ela é a mesma para todas as saídas, você economiza no custo de produção. É o único modelo que você utiliza para o carro inteiro. Aqui embaixo aqui a gente tem um porta-objetos, o que ele é muito bom para colocar algumas miudezas. E ali, para abrir o capô. O volante ele é inteiro de plástico, mas ele tem uma boa empunhadura. E ele só fica devendo mesmo nos ajustes, onde esse volante aqui é fixo, infelizmente. Aqui a gente tem o botão do pisca-alerta, fica numa posição muito boa. E aqui no painel de instrumentos a gente tem que bater palmas para a Chevrolet, porque ele é um painel de instrumentos muito completo. Desse lado aqui a gente tem o nível de temperatura do motor, aqui o mostrador de RPM, aqui o velocímetro e aqui o marcador de combustível. E nessa pequena telinha aqui no painel a gente tem a Trip A e aqui as horas. Vindo aqui para a parte central do painel, a gente tem aquelas duas saidinhas de ar, como eu havia mencionado. Aqui, os comandos do ar-condicionado, e esse carro tem ar-condicionado, que é uma coisa muito legal. Então aqui é para a gente mexer na intensidade do vento. E olha, falar para vocês, eu me surpreendi aqui com o volume do vento. Ele não é tão alto assim para um carro popular. Um Palio, por exemplo, já tem um som bem chatinho que incomoda. Aqui no Celta, até que não. Aqui nesse botãozinho aqui você aciona aqui o desembaçador traseiro e ele mostra ali no painel. Se você quiser ligar o ar-condicionado, você clica nesse botãozinho aqui. Nessa alavanquinha aqui você coloca a recirculação do ar interna ou externa e aqui para onde o vento vai. Vindo aqui mais para baixo aqui a gente tem o rádio do carro. Infelizmente ele fica numa posição muito baixa aqui ao dirigir. E você mexe muito mais aqui no rádio do que no sistema de ventilação. Então, por exemplo, se está dirigindo aqui, você tem que desviar a sua atenção do trânsito. E isso é muito ruim. É um erro de ergonomia que também já revela um pouquinho a idade do Celta. Vindo aqui para o console, a gente tem aqui um porta-objetos, aqui um porta-moedinhas, uma tomadinha 12 volts e aqui a alavanca de câmbio. E esse modelo aqui, por mais novo que ele esteja, ele já tem aqui uma folguinha no trambulador. Aí o ato de passar marcha não é tão bom e tão preciso assim. E vindo aqui para o console central, a gente não tem nada, apenas a alavanca do freio de mão. O porta-luvas ele é de tamanho pequeno e também o acabamento é bem simples.
Já os bancos do Celta são bons para um carro popular. Apesar que eles são bem estreitos, eles são feitos para pessoas magras, porque ó, eu fico bem encaixado aqui no banco. Se você for uma pessoa mais corpulenta, eu acho que você vai ficar extremamente encaixado aqui no banco e não vai ser algo tão confortável assim. Apesar disso, ele tem boas abas laterais, falta aqui um apoio melhor para as coxas, mas ainda assim o banco é bom. Vindo aqui para a parte superior do painel a gente tem um parasol, ele é bem simples, não tem espelhinho, mas tem lugar aqui para colocar documento. E aqui no parasol dos passageiros a gente também não tem espelhinho, somente lugar para colocar documento. Já falando aqui em espaço, pelo menos no banco dianteiro, eu estou bem à vontade aqui no Celta. Vamos ver lá atrás? Já que atrás o espaço é bom, mas poderia ser melhor. Por exemplo, se eu ficar extremamente reto, aqui a minha cabeça já pega aqui no teto. E já para frente o espaço é bom, me sobra aqui 4 ou 5 dedos. Lembrando que eu tenho 1,70 de altura e o banco da frente está regulado para mim. Agora, se fosse uma pessoa maior aqui na frente e maior aqui atrás, com certeza elas viajariam apertadas. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar, o banco dianteiro ele regula em altura. Coisa muito rara num carro popular como esse. Uma outra coisa boa aqui do Celta é que suas janelas são bastante amplas. E aproveitando aqui o vidro, ele quase desce aqui até o final. O que ajuda bastante no conforto de quem vai aqui atrás. E o acabamento é o mesmo lá da frente. Ou seja, a gente tem diversas texturas aqui, o que é legal, valoriza um pouquinho aqui o interior do Celta, mas é tudo plástico. E aqui atrás, infelizmente, é tudo na manivela. E já falando de segurança também, o Celta também fica devendo. Aqui no meio a gente não tem nem apoio de cabeça e o cinto é daquele sistema mais simples mesmo, o subabdominal. Bom pessoal, estamos então aqui na cidade aqui com o Chevrolet Celta e te falar, ô carrinho gostoso de dirigir, é impressionante como um carro simples como ele consegue distrair sorrisos aqui no rosto do motorista. Principalmente aqui por causa das suas marchas curtas, né? Então ó, a sensação de agilidade que ele traz é muito grande. A gente está aqui com 3 pessoas a bordo e olha, para a cidade ele vai muito bem. E uma outra qualidade do Celta é que a suspensão dele, o projeto inteiro dele foi feito para o Brasil. Ou seja, ele passa por ruas, lombadas e valetas, buracos, sem reclamar. Ele vai muito bem. Na verdade, parece que ele foi feito para isso. É incrível como a capacidade que ele tem de passar por lombadas. E a gente tem que lembrar, esse aqui é um carro já de projeto antigo. O projeto dele vem do Corsa de 94, o que é muito bom. A direção é mecânica, por mais que pesada que ela pode ser em manobras, que não é também tanto assim, ela é muito ágil. Então, por exemplo, vocês já viram um pouquinho e o carro ele responde bem, o que também é um ponto positivo. Já falando sobre o consumo de combustível, esse Celta aqui ele é o modelo Flex. Na gasolina, ele faz 10 facilmente na cidade e 13, 14 na estrada. Já com etanol, ele faz uns 8 na cidade e faz por volta aí de uns 12, 11 na estrada. Uma outra qualidade do Celta é o seu mercado. Meu, o Celta ele vende mais que pãozinho quente na padaria. É impressionante. E a principal razão para isso é que ele é um carro extremamente barato de manter e não tem problemas crônicos. Até tem, os morceguinhos fazem barulho, mas assim, para um projeto de um carro isso aí é uma coisa tão simples, sabe? Tão mínima. Então as pessoas procuram muito um Celta por conta disso. Já falando sobre o conforto, realmente se você quer um carro confortável, aí eu sugiro você pegar um Corsa C. Aqui o Celta, ele é um carro para ser rústico e funcional. Não que ele seja um carro desconfortável, mas por exemplo, o ruído interno dele é um pouquinho grande, mas ok para um popular. Ele tem poucos itens de conforto. Essa unidade aqui, o bom é que ela tem um ar-condicionado. Mas, por exemplo, mesmo o ar-condicionado desse carro aqui, ele não é tão potente. Ele não pode ter um compressor muito grande, porque senão ele rouba muita potência do motor. E em dias quentes, o ar-condicionado não gela tão bem. Bom, pessoal, chegamos aqui no final de mais uma avaliação. E realmente, o Chevrolet Celta ele pode ser um ótimo amigo do seu bolso. Ele é um carro muito barato de manter, tem peças baratas e todo mecânico sabe mexer nesse carro. Além disso, o desempenho para um carro 1.0 é muito legal e ele é um carro muito divertido de se dirigir. Porém, infelizmente, por esse valor e no mercado de usados, você pode encontrar outras opções mais completas e um pouquinho mais confortáveis. Por exemplo, um Corsa C na versão Max já é um carro muito mais confortável e você vai encontrar por mais ou menos o preço desse Celta. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar mais alguns vídeos aqui para vocês verem. Muito obrigado e até a próxima.